Oi, eu sou a Késia e esse é o canal Quadrinho na Mão. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos meus quadrinhos. Entre eles vão ter quadrinhos que eu não fiz, que eu fiz, e alguns que eu tenho que terminar. Então, vamos nessa! Esse aqui foi o primeiro quadrinho que eu fiz, ele não tem capa e esse quadrinho eu não cheguei a terminar ele porque eu queria que tudo saísse muito perfeito e acabava que eu não fazia. Próximo, esse quadrinho aqui, essa não é a capa original, a capa original é essa, Espelho Maldito. Eu fiz aquela capa depois de perceber que essa é muito parecida com uma da Turma da Mônica, e aí eu decidi fazer aquela outra que não tem nada a ver com a história. Eu comecei a história pintando ela, eu vou passar as páginas aqui e vocês vão ver que eu acabei desistindo de pintar, e não liguem para minha letra porque ela era feia mesmo. Eu decidi deixar só preto e branco. Todas essas partes pretas que vocês estão vendo, eu pintei tudo com caneta Bic. E isso acabou fazendo com que eu desistisse de passar caneta também. E vai ter um certo ponto aí que vocês vão ver. Eu desisti de passar caneta e deixei tudo a lápis. E essa história é um bom exemplo de uma que eu acabei não terminando. Eu cometi o erro de começar minhas histórias muito grandes e eu acabava que desistia no meio do caminho. Próxima história. Essa aqui se chama Leite Ladra. Eu lembro que eu fiz ela, foi em 2020, depois que eu decidi aprender a desenhar. E ela é sobre essa moça e esse cara que decidem fazer um roubo. Só que acaba dando tudo muito errado. E acontece muita coisa pelo caminho da história. Próxima, essa se chama Os Mestres. A história dela é muito confusa. Eu comecei com uma ideia muito interessante, só que quando foi chegando no final, eu acabei meio que querendo apressar tudo e eu fiz de qualquer jeito o final e ela não fez muito sentido. Nenhuma dessas histórias aqui foi muito bem explicada. Próxima. Essa aqui se chama Tiro Certeiro. Essa história é muito de porradaria. Eu achei ela bem legal. Achei que eu consegui desenhar muito bem. Alguns dos desenhos ficaram bem legais, principalmente na hora que ela vai lutar com outra personagem, que era amiga dela. E todas as histórias aqui que vocês vão ver, essas daqui, principalmente, a grande maioria tá só a lápis, porque eu não conseguia passar a caneta. Eu achava que eu estragava os desenhos, mas hoje em dia eu consigo. Essa história aqui se chama Ame. Eu acho que eu confundi bastante a ideia dela, porque eu comecei com uma ideia muito interessante, só que essa história acabou tomando outro rumo e eu achei que parou de fazer sentido quando foi chegando lá no final. Próxima, essa história é O Labirinto, é sobre a jornada do herói. O labirinto é um lugar que é um enorme labirinto, só que no centro dele fica as pessoas mais ricas e aí vai diminuindo as pessoas menos ricas e as pessoas pobres. Próxima, essa história se chama Uma Grande Aventura em Busca do Príncipe Perdido. Ela conta sobre um príncipe que foi sequestrado por uma bruxa. E no reino onde esse príncipe morava, todas as pessoas eram jovens para sempre. E quando essa bruxa pegou o príncipe, ela meio que pegou a juventude de todos os cidadãos de lá. E aí essa personagem, a avó da nossa personagem principal, ela foi chamada para conseguir recuperar o príncipe para que voltasse a ser normal no reino. Próxima, essa história se chama Quando a Noite Cair e ela é uma das menores histórias que eu fiz. Eu acho que ela tem, eu não lembro quantas páginas exatamente ela tem. E ela é sobre uma garota vampiro que tá atrás de vingança por causa de alguma coisa que aconteceu no seu pado.
Essa história se chama Dolores, Mistério na Praia, e eu lembro que ela foi um trabalho de escola e eu tinha muitos poucos dias para terminar ela, então eu fiz ela correndo e eu acabei deixando para uma parte 2, porque não ia dar tempo de fazer ela. Ela conta sobre essa menina e esse pai que tá aprendendo a lidar com a filha e com os sentimentos da filha depois de um acontecimento trágico que aconteceu com a mãe da menina, e acaba que os dois têm que aprender a lidar um com o outro. Ela mostra mais a relação entre pai e filho. Agora eu vou mostrar as histórias que eu não fiz, essas daqui só fiz a capa, e se vocês quiserem que eu faça alguma, é só vocês deixarem aí no comentário o nome da história que vocês gostariam de ver aqui no canal, que futuramente com certeza eu vou trazer, porque eu gosto da capa de todas essas daqui. Essa é do Garotão, o nome dela é Problemas do Coração, e não lembro a ideia, mas eu achei que a capa ficou bem legal. Essa daqui se chama O Mistério Mora ao Lado, e eu também acho que daria uma ótima história. E essa outra se chama A Procura do Ar. Agora, histórias que eu pretendo fazer. Essas histórias aqui, tem duas que eu comecei. Tem essa chamada Da Sede de Vingança, ela é o volume 1. Eu comecei ela, mas eu não gostei do começo, então eu tô fazendo ela. E com certeza eu vou trazer aqui pro canal. Essa aqui é a contracapa e ela deu uma manchadinha, mas eu achei que ela ficou bem legal. Eu não sei se eu vou refazer ela. Talvez eu não refaça não, porque eu gosto bastante da capa. Essa história se chama Ayla Quer Me Namorar. Essa é outra história que eu disse que eu comecei também. Eu fiz um desenho, não gostei, eu refiz ele e acabou que a caneta manchou algumas partes, então eu quero refazer de novo. E eu queria fazer ele bem na pegada mangá mesmo. Essa história se chama Beleza Fatal. Eu gosto da capa, mas não gostei muito das cores. Eu tinha feito outra capa antes, só que ela acabou meio que manchando. E aí eu refiz, só que eu não gostei muito das cores, então talvez eu refaça essa capa. E essa aqui se chama Ethan Quer Dizer Oi, volume 1 também. Ela manchou porque eu acabei colocando a história do Das em cima dela e eu não percebi que a caneta que eu usei para pintar a contracapa do Das manchava e acabou deixando essa história meio amarelada. Mas eu não sei se eu vou fazer a capa também, talvez eu acabe deixando assim, porque eu gosto bastante dessa capa. Essa daqui é a contracapa. Agora vamos para minhas histórias mais atuais. Essas daqui são de 2024. Uma tá inteira, as outras não. Essa aqui é o Monstro na Janela. Ela eu completei todinha e achei bem legal a capa. Ela é sobre uma garota que tá sozinha em casa e acaba que cai um trovão, acaba a energia e ela vê uma criatura a observando e começa a acontecer coisas estranhas na casa dela. Essa daqui é a minha história mais atual, o nome dela é Gabi em Medo, é o volume 1, essa é a capa e a contracapa, e eu postei ela lá no Instagram, se vocês quiserem seguir lá, o meu Instagram é o mesmo nome do canal, Quadrinho na Mão, eu vou deixar aqui o Instagram para quem quiser seguir. E eu achei que ficou bem bonitinho os desenhos, eu não posso mostrar muita coisa, mas a história é bem interessante até agora e eu vou estar falando mais sobre ela e sobre as histórias mais atuais lá no Instagram, para quem quiser saber. E agora as histórias que eu não terminei. Essa história aqui se chama Carlos o Arteiro. Eu fiz bastante coisa dela. Eu acho, se eu não me engano, me falta 4 ou 5 folhas para mim terminar. E eu achei que ela ficou bem fofinha.
Próxima, essa daqui é um pestinha carismático. Eu acho que vai ser o primeiro vídeo que eu vou colocar no canal. É de eu fazendo a capa desse quadrinho. E eu vou postar aí para vocês também eu fazendo algumas páginas dele. Por isso que eu não completei ainda. Porque eu quero desenvolver essa história com vocês. Mas até agora tá muito interessante. E eu espero que vocês se interessem pela história também. Próxima, essa daqui era para ser um especial de Natal, só que acabou que não dando. E eu vou deixar ela para terminar, vou postar ela no próximo Natal. Mas ela ficou bem bonitinha, comecei ela já e eu decidi fazer ela pintada, então achei que ficou bem legal as cores que eu fiz. E essa capa aqui é meio que uma capa conjunta. Eu vou tirar aqui para vocês verem, olha. Aqui tem ele na praia e aqui tem ele no inverno com a garotinha que criou ele. E a história é bem interessante, bem clima natalino mesmo, até porque o personagem principal é um boneco de neve, né? Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Qualquer história que vocês queiram ver aqui no canal, deixa no comentário, porque eu posso trazer aqui para vocês. No mais, espero que tenham gostado e até a próxima.